É um prazer aqui falar para vocês. Eu quero me dirigir principalmente aos alunos de pós-graduação da USP, da Universidade de São Paulo, porque esse é um evento promovido pela Agência USP de Inovação e pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Embora muitas das informações que eu vou dar aqui sirvam para qualquer pós-graduando do estado de São Paulo e eventualmente para pessoas também de fora da pós-graduação. Eu sou Fábio Com. Eu sou professor do MUSP, mas tenho o papel na FAPESP de coordenador adjunto de pesquisa para inovação. Então, vai ser um prazer eu falar para vocês durante alguns minutos, a convite aí da Agência de Inovação, sobre como você pode se tornar um empreendedor após o término da sua pós-graduação, levando os conhecimentos e as descobertas que você fez no seu mestrado ou no seu doutorado para a sociedade por meio de um negócio inovador, por meio do que a gente chama de inovação. E a FAPESP tem um mecanismo excelente para isso, que é o programa PIP, que é o programa que apoia a pesquisa inovativa em pequenas empresas no estado de São Paulo, e é uma excelente oportunidade para alunos que estão terminando a sua pós-graduação para se tornarem empreendedores após a pós-graduação. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é que desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para o país, para qualquer país, se a gente quer realmente entrar no século XXI e se tornar uma nação competitiva nesse século XXI. Porque a pesquisa, ciência e tecnologia levam ao desenvolvimento econômico do país e, portanto, ao melhor bem-estar da população. E é isso que a gente espera ver no Brasil, né? O Brasil está relativamente bem posicionado na produção de artigos científicos. A gente tem feito grandes melhorias aí no ambiente de ciência do país nos últimos 30 anos, né? A cada década a gente tem atingido um novo patamar aí de qualidade e de quantidade da pesquisa científica produzida no Brasil. No entanto, a gente relativamente ainda está bem para trás no que diz respeito à inovação no desenvolvimento tecnológico, que é como transformar esse conhecimento científico que é gerado em ferramentas, em processos, em produtos que realmente ajudam a vida da população brasileira, né? Então a gente tem bastante espaço para melhorar nesse aspecto. Em particular, isso é uma excelente oportunidade para você. No Brasil, a gente tem um nível de empreendedorismo que é muito alto, tem um grande número de pessoas que se tornam empreendedores. No entanto, a originalidade, a inovação, o conteúdo tecnológico desses empreendedores e das empresas startups que eles criam, infelizmente, ainda é relativamente bastante baixo, porque boa parte dessas pessoas não tem uma formação em ciência avançada, que é o que um aluno de pós-graduação que está terminando um mestrado ou doutorado na USP, a gente espera que tenha, né? Então, mestres e doutores estão em uma posição privilegiada para inovar. E você tem essa oportunidade de transferir o conhecimento de ponta gerado numa das melhores universidades do país para a sociedade, por meio da criação de negócios inovadores, tá? Empreendedorismo não é para qualquer um, não é todo aluno de pós-graduação que vai querer ou vai poder se tornar um empreendedor. Isso depende de você ter esse perfil de querer investir ali 50, 60 horas por semana de trabalho para fazer aquilo se tornar um negócio de sucesso, para levar aquela tecnologia para o mercado, para levar aquela solução para a sociedade e mergulhar nisso. Você querer estudar bastante sobre as metodologias mais avançadas de inovação, de empreendedorismo, para realmente sistematicamente trabalhar durante anos, às vezes tendo pouco retorno, para depois de 2, 3, 4, 5 anos você realmente ter a grande recompensa. E muitas vezes não dá certo, você tem que abandonar aquele negócio e começar outra coisa. Também você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Tem que ter essa coragem, esse desprendimento, se você vai se tornar um empreendedor. Mas se você ainda não abandonou esse vídeo neste momento, vamos continuar aqui para ver como a FAPESP pode ajudar nisso, tá? A FAPESP tem esse programa que se chama PIP, que é o Programa de Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, que já existe há mais de 20 anos
e a ideia é apoiar projetos de pesquisa que acontecem na pequena empresa, tá? Não é para apoiar um projeto de pesquisa que é feito na universidade, com professores ou alunos da universidade. Não, é um projeto que vai ser feito numa pequena empresa fora da universidade. No máximo, poderia ser numa incubadora da universidade, mas não é o ambiente normal que a gente tem em mente. Em mente, uma pequena empresa que já existe ou uma pequena empresa que vai ser criada ainda e que vai trabalhar numa casinha alugada, num espaço de coworking. À medida que ela vai crescendo aos poucos, ela vai se desenvolvendo. Essa pesquisa não pode ser uma pesquisa simplesmente teórica ou acadêmica, ela tem que ter um potencial de retorno comercial. Então tem que ser uma pesquisa que a médio e longo prazos vão gerar receita, vão gerar notas fiscais. O objetivo da FAPESP é aumentar a competitividade da empresa por meio dessa pesquisa. Tá? Então tem que ser uma pesquisa que vá trazer inovações nos produtos, nos serviços ou nos processos dessa empresa. E o objetivo a longo prazo da FAPESP é criar uma cultura permanente de inovação. A gente gostaria que todas as empresas do Estado de São Paulo tivessem um departamento de pesquisa que estivesse sempre preocupado como vão ser os produtos e os serviços daquela empresa nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos lá para frente e está gerando inovações que vão ser incorporadas posteriormente nas empresas. Tá? As condições do programa PIP. A gente não exige uma contrapartida financeira ou econômica dessa pequena empresa. O que a gente exige é a dedicação de pessoas, dos sócios dessa empresa para o sucesso do projeto. Tá? As empresas, elas são empresas que têm entre 1 e 250 colaboradores, tá? Então tem esse limite máximo de empresas de 250 empregados, mas a empresa pode ser a partir de uma única pessoa. Embora empreender numa única pessoa provavelmente não é uma boa ideia. Pelo menos se diz que você deve ter pelo menos 2, 3 pessoas numa equipe para empreender. Né? A gente vai ver que tem várias fases de um programa, de um projeto PIP. Se você usa as 3 fases, a FAPESP financia quase 3 milhões de reais para esse projeto. A gente vai ver em detalhes como isso funciona. Tá? O pesquisador principal o responsável pelo projeto, né, o coordenador, ele deve ser vinculado à empresa. Ou ele vai ser sócio da empresa, ou empregado da empresa, ou ele tem que assinar um contrato de colaboração com aquela empresa para formalizar essa relação dele com a empresa ao longo da execução do projeto. Tá? A seleção das propostas é uma seleção rígida, porque a FAPESP quer apoiar projetos que sejam muito bons do ponto de vista científico e tecnológico e também sejam viáveis comercialmente. Então, para isso a gente conta com um comitê com pesquisadores de empresas e acadêmicos para fazer a análise e a seleção desses processos. Depois, internamente, a FAPESP tem a coordenação de área de pesquisa para inovação, que vai olhar para esses vários pareceres desses vários especialistas e fazer uma recomendação ao diretor científico da FAPESP sobre a aprovação ou não daquele projeto. Tá? Os projetos PIP se dividem em 3 fases. Tá? Então, a fase 1 é uma fase mais curta, de até 9 meses, onde você vai fazer uma análise da viabilidade técnico-científica daquela pesquisa. Então, a ideia é que rapidamente você já vai ter que ter um indicativo se vale a pena continuar aquela pesquisa ou se é melhor abandonar e procurar outra coisa. Tá? A fase 2, aí é uma coisa um pouco mais longa, dura até 2 anos, é o desenvolvimento da pesquisa científica tecnológica propriamente dita, e a gente espera que você tenha, por exemplo, um protótipo do seu produto ao final dessa fase 2. Na fase 1, você tem que ter alguma prova de conceito, alguma coisa que mostre que aquilo é viável. Na fase 2, provavelmente um protótipo daquilo do produto final. E uma vez que você tem esse protótipo, você pode ir para a fase 3, que é o desenvolvimento comercial e industrial do produto. Se você já fez internamente, talvez no seu mestrado, no seu doutorado, você já fez o equivalente à fase 1. Daí, nesses casos, você pode optar por tentar ir direto para a fase 2. Daí você precisa de uma documentação muito sólida para justificar que você já fez algo equivalente à fase 1 e pode, dessa forma, ir direto para a fase 2. Tá? Se você tem dúvidas, talvez é melhor começar pela fase 1 mesmo.